E chegamos na nossa quarta aula, no nosso quarto desafio. E não esqueça, nós estamos em uma sequência. Então, se você não assistiu alguma das aulas, corre lá que o link ainda está liberado, mas o link vai ficar liberado por tempo limitado. E é uma sequência. Então, essa sequência vai te ajudar a se descobrir mais, a curar algumas áreas da sua vida, para que o próximo desafio a gente esquente mais um pouquinho, trabalhe aí algumas coisas mais profundas em você. E o tema do nosso desafio 4 é os incomodados que se mudem. E para exemplificar esse tema, eu vou te contar uma história. A minha personagem hoje está lá em Josué 2, é uma personagem que eu gosto muito, principalmente pela inteligência e a coragem dela. O nome dela é Raabe. O que será que eu vou aprontar hoje falando de Raabe? Com o jeito Vivian de falar que vocês já sabem aqui como é. Vem comigo? Vamos fazer um resumo bem rápido sobre essa história, né? Em Josué 2 é narrada uma história que Josué separa dois espias, dois homens da confiança dele para espiar a terra de Jericó e vê-la como ele poderia se organizar para invadir Jericó e ser vitorioso. Muito importante, inclusive, isso, você estudar o terreno inimigo para você entender o que você pode e não pode fazer. Chegando lá, sabiamente, esses homens entraram na casa de Raabe, né? Óbvio, por quê? Raabe era uma prostituta, então não chamaria tanta atenção dois homens estarem entrando na casa dela. Porém, chegou ao ouvido do rei que durante a noite, dois homens estranhos entraram e o rei mandou seus homens lá na casa de Raabe para tentar entender que homens eram esses. Ela sabiamente disfarçou, né? Falou que realmente os homens tinham ido lá, mas que já tinham corrido, já tinham ido embora. Raabe conseguiu ali, né, com toda a inteligência e perspicácia, enganar os homens, eles foram embora e os espias ficaram lá na casa dela. Porém, o que ela fez? Ela foi lá falar com eles, né? Ela foi pedir, olha, dei abrigo a vocês, escondi vocês e eu quero que vocês me ajudem. E aí ela começa a narrar, né, os feitos do Deus de Israel e sinceramente dizendo que acreditava sim que o povo de Israel ia retomar Jericó por todos os feitos que ela tinha ouvido falar do rei de Israel. Então ela faz um acordo com eles, né, deles salvarem ela e toda a família dela. E a gente sabe, se você não conhece essa história, Raabe foi salva junto com a sua família, né? E essa atitude fez ela entrar na linhagem de Davi e na linhagem de Jesus, de uma prostituta a uma linhagem real. O que a gente pode tirar dessa história? E por que eu coloquei os incomodados que se mudem? Nós somos muito reclamões. Às vezes a gente é chata. A gente reclama de uma situação, mas a gente não se movimenta, a gente não se move para mudar uma situação. Muitas das vezes é melhor a gente ficar paralisada dizendo que eu não posso, eu não sei, eu não faço, do que tomar uma iniciativa, se movimentar e sair de uma situação que está te incomodando. Provavelmente, né, óbvio, que se Raabe tomou essa decisão, Raabe já ouvia os feitos do Deus de Israel. Raabe ali não era bem-vinda, Raabe tinha uma vida à margem da sociedade. Provavelmente Raabe era humilhada e passava por várias privações. Raabe não estava satisfeita com a vida que ela estava levando ali, então ela estava atenta a todas as oportunidades que poderia aparecer na vida dela, como apareceu e bateu na porta dela essa oportunidade e ela aproveitou. Então eu coloquei aqui para vocês algumas características, alguns caminhos que Raabe fez para que ela saísse de uma situação que estava incomodando e mudasse a história não só dela, mas de toda a família dela e de toda uma geração. As ações que você toma, as decisões que você toma para a tua vida reverbera não só na sua vida, mas para a vida de todas as pessoas que estão à sua volta e para as pessoas que ainda nem vieram à existência, para toda uma geração. Primeira característica que Raabe desenvolveu, ela era uma pessoa informada, ela estava atenta ao que estava acontecendo, ela estava atenta ao que falavam do povo de Deus, dos feitos de Deus. Se você ler a história em Josué 2, você vai ver que Raabe, quando ela vai falar com os espias, ela narra os milagres que já aconteceu. Então, Raabe era uma mulher bem informada. Primeira coisa, você precisa ser uma mulher bem informada. Você precisa estar atenta às oportunidades que aparecem na sua área, no que você faz para sua vida. Você precisa estar bem informado. Raabe confiou em Deus. Ela, de repente, não tinha um contato direto com o Deus de Israel, mas ela confiava porque ela tinha ouvido falar nos grandes feitos do Deus de Israel. Então, Raabe era uma mulher de fé. Mesmo não vendo, ela ouvia e confiava. Terceira, assumiu riscos. Gente, algumas vezes na nossa vida a gente vai precisar assumir riscos, sim, né? Se a gente ficar com medo de agir, de sair de uma situação que está ruim ou de uma situação que está nos deixando infeliz, a gente vai passar a vida toda pensando, e se eu tivesse ido? Assumir riscos faz parte da vida. Então, algumas vezes na sua vida, né, você vai ter que assumir riscos.
Não adianta, meu amor. Você vai ter que ir ou vai ou racha. Ou eu vou agora, ou eu não vou nunca mais. Ou eu faço agora, ou eu nunca mais vou. Eu não tenho mais tempo para ficar vendo isso, não. Ou eu vou, ou eu não vou. Né? Assumir riscos. Ela analisou a situação, ela viu que poderia sim dar bom para ela, mas ela assumiu riscos. Porque se desse ruim, meu amor, ela ia ser morta. Ela e toda a família dela. A pessoa ia estar todo mundo morto. E a quarta, ela confiou na palavra dos espias. Ela teve que confiar. E quantas das vezes nós somos tão desconfiadas, desconfiamos de todo mundo à nossa volta, todo mundo vai nos trair, todo mundo vai mentir, todo mundo vai nos enganar, né? Mas quando uma mulher, ela tá com a sua intuição aguçada, ela tá com o seu feminino curado, ela tá numa ligação com o seu espiritual, ela consegue discernir isso. Se você é uma mulher que vive sendo enganada, que todo mundo te passa a perna, que todo mundo te engana, você precisa fazer aquela primeira aula lá, ó. Aquela conexão com o espiritual. Com certeza, se você tiver com a tua conexão com o teu espiritual, você consegue, você fica sensível a essas coisas. Se Raabe não estivesse sensível, ela poderia falar, não vou confiar nesses caras, não conheço esses caras, nunca vi. Como é que eu vou ver que eles vão me ajudar? E se eles não me ajudarem? E ir embora. Ela confiou. E aí, né, gente, não teve jeito. Depois de toda essa história, a recompensa de Raabe foi ter a sua vida e a sua família salva. Raabe foi salva e mudou toda a história da sua vida porque ela teve uma atitude de fé. Ela confiou e trouxe à existência o que nem existia ainda, mas que ela já acreditava. Ou seja, ela acreditava que aquele Deus que ela ouvia falar dos feitos dele poderia trazer para ela e para toda a sua família um futuro de paz. Que é o que Deus quer para nós, um futuro de paz. Mas para a gente acreditar que esse futuro de paz, esse futuro bom, esse futuro próspero, esse futuro fora de uma escassez na vida, nas finanças, nos relacionamentos possa existir, a gente precisa primeiro trazer a existência antes de acontecer e tomar a atitude, dar passos em direção a esse futuro de paz. Por isso que a tarefa de hoje eu coloquei. Vai dar um pouquinho de trabalho, algumas pessoas falam, eu tenho trabalho para escrever. Sim, é muito importante. Tudo que eu tô passando aqui, eu fiz na minha vida, né? A tarefa de hoje é 7 situações que você achou que não ia superar e você superou. Por que eu quero que você faça isso? Porque eu quero te trazer à memória o que te traz esperança. Eu quero que você entenda que se você hoje está incomodada com a sua situação atual, você consegue sim sair dessa situação porque você já saiu de situações anteriores. E para te encorajar a fazer isso, eu fiz a minha, né? E eu vou sim compartilhar minha intimidade com vocês hoje, abrir as minhas vulnerabilidades e te mostrar em toda a minha vida 7 situações que eu achei que eu não ia superar e eu superei. Tá preparada? Preparada, né? Eu fui por fases, tá? Primeira situação, eu tinha 7 anos. Meu irmão se perdeu com 5 anos em Fortaleza. E eu ia fazer 8 anos e pra mim ele ficou a tarde toda perdido. E pra mim foi uma das situações mais apavorantes da minha vida. Eu achei que realmente eu nunca mais ia ver meu irmão. E Deus, ele trouxe o meu irmão de volta pra gente, né? Segundo, eu engravidei solteira. Foi uma fase muito ruim, muito difícil, muito humilhante, muito dolorosa. Eu sofri muito essa fase. Eu achei que ela nunca ia acabar, que eu não ia superar. E eu superei. Terceira, quando meu ex-marido quebrou toda a minha casa quase pronta para eu me mudar, e ele bêbado, ele quebrou tudo, quebrou minha geladeira que estava na embalagem, quebrou todas as minhas portas de blindex, meu vidro, ele quebrou a minha casa toda de raiva, porque eu falei que eu não ia passar uma blusa dele, né? Ele estava bêbado e quebrou a casa toda. A quarta situação, quando me divorciei, né? Quando eu me divorciei, não só o lado emocional, todas as humilhações que eu passei, como também financeiramente, eu ganhava R$500, né? Então vocês pensem a minha situação com 2 filhos em casa e tendo que lidar com toda a humilhação, todos os apontamentos, foi uma situação muito difícil. Quinto, quando perdi o meu pai, quando a gente perde alguém que a gente ama, principalmente que a gente tem a ideia de ser o nosso salvador, a pessoa que está sempre ali do nosso lado, é uma fase muito ruim, muito difícil, eu superei. Sexto, quando eu fiquei desempregada em plena pandemia. Pense, em plena pandemia eu estava mal, não só financeiramente, como emocionalmente, eu estava muito mal aquele período, me sentindo um cocô. O sétimo que eu coloquei aqui, quando me endividei por causa de balada e bebida. Essa fase aqui, gente, foi uma fase muito difícil da minha vida, porque eu estava totalmente desestruturada emocionalmente. Então, o dinheiro que eu ganhava, com o meu auxílio, o dinheiro que eu ganhava, qualquer dinheiro que entrava, eu queria ir pra balada, porque eu queria suprir uma falta que estava aqui dentro. Então, eu achava que se eu estivesse na rua, se eu estivesse cercada de gente, se eu estivesse bebendo, eu ia esquecer todos os meus problemas e ia ser feliz ali naquele momento. Depois, se eu ia ficar na ressaca, se eu ia ter dívida, não interessava, porque eu tinha um vazio existencial. E quando eu entendi que o vazio que eu tinha não ia ser suprido com bebida, com balada, as coisas na minha vida começaram a mudar, começaram a andar. Quando eu me movimentei, quando eu saí de um lugar que eu estava incomodada e fui para um lugar que eu queria, eu olhei e falei, é isso que eu quero para mim, então eu tenho que andar em direção a esse lugar.
Essa foi a aula de hoje. Eu espero sinceramente que um pouco da minha história, das minhas dores e de tudo que eu tive e tenho que superar inspire você, que você consiga olhar hoje a sua situação, essa situação que está te incomodando, essa vida que você está levando que está te incomodando, e olhe em direção ao alvo que você acha que tem que ser para você e que você merece, e fale quais os passos que eu preciso dar para sair desse lugar hoje e ir para um lugar, para sair desse lugar à margem da sociedade, como Rabi se via, e para ir para um lugar de linhagem de um rei, linhagem de um salvador. E salvar não só a sua vida, não só o seu futuro, mas o futuro e a história de toda a sua família, de toda uma geração. Deixar um legado, que eu acho que é o principal tesouro do ser humano. Qual legado você vai deixar com a vida que você está vivendo hoje? Beijinhos, até a quinta aula.